Graça e paz, família abençoada, povo cheio do Espírito Santo. Seguinte, família, uma palavrinha rápida com vocês, mas desde domingo, esse domingo que passou, eu achei que o culto foi bem intenso, tudo que aconteceu foi bem intenso, louvo a Deus por isso. E eu creio sim que Deus está levando a gente para um novo nível, um next level, a gente subir mesmo, aumentar nossas medidas. E para isso a gente precisa manter esse enchimento, né? Uma coisa que Deus tem me incomodado muito, há muito tempo, é sobre a nossa fome, a nossa sede por Deus, nosso desejo pelo Senhor, nosso anseio pelo Senhor, sabe? Quanto a gente é fascinado por Ele, de querer Ele, de querer buscar Ele, de querer estar com Ele, sabe? Nós atuamos por graça de Deus, pura graça, no ministério de adoração, no serviço de adoração da igreja. E assim, não é um trabalho humano. Ele tem todo um lado técnico que é muito precioso e a gente tem que respeitar muito esse lado. Até porque, infelizmente, muitos de nós temos falhado. Você sabe disso, né, gente? Porque temos feito a coisa um pouco mais relaxada, um pouco mais preguiçosa em relação à parte técnica. Então, isso é algo que a gente precisa acordar, porque fala de caráter também. Mas a minha palavra aqui agora, ela não tem, ela tem uma outra pegada. A pegada para algo que é muito precioso, que é a nossa fome por Deus, nosso desejo por Deus. Eu tô aqui com a Andréia porque a gente tem conversado com cada um, nós temos conversado com alguns irmãos, e a gente tem visto que esse ponto da fome, da ceia, de algo que precisa melhorar. E vocês têm consciência disso. E consciência de que precisa melhorar mesmo. Não é só aquele melhorar porque tá bom e pode ficar melhor. Não. Precisa melhorar mesmo. E o primeiro passo, queridos, é justamente esse, é admitir. Admitir que tá ruim, muitas vezes. Admitir que a fome não tá vindo. E admitir até que às vezes a falta de desejo de buscar vem porque não tem fome, não tem desejo. Mas o Senhor está liberando fome e desejo no nosso meio. Eu creio nisso. E essas liberações de fome, de desejo, pega elas, avança nelas. Não fique fora disso. Sabe, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu ainda estou buscando o discernimento dela. Como um bom C, né? Eu sou um C. Dentro do perfil diz que o C gosta muito de ele, quando recebe uma palavra assim de Deus, ele fica ainda mastigando ela bastante. Mastigando ela bastante, mas eu quero falar ela logo, porque se eu tiver errado também não é muito erro não, tá? Então não vai prejudicar em nada. Mas eu tenho um tempo assim, uma coisa que eu sou assim fascinado, mas eu preciso adentrar mais nessa realidade, é o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é um negócio assim, para mim é um negócio de louco. Porque tinha-se o modelo do tabernáculo de Moisés, mas de repente Davi tem uma visão diante do Senhor que tem muito a ver com o mover profético. Não sei se você sabia disso. Porque, não sei se você se lembra ali em 1 Samuel, quando Saul vai ser ungido, ou pouco antes, ou depois de ser ungido, ele está com alguns profetas e entra no movimento ali, no mover. Uma das características dessas comunidades proféticas na época era a música, era a canção. Essas comunidades proféticas da época de Samuel. Mas o que eu queria enfatizar aqui é justamente isso. O tabernáculo de Davi é um negócio que é intenso demais, porque parece que ele trouxe essa realidade dessas comunidades proféticas de cantar e ministrar na presença do Senhor, porque de repente a arca não tinha mais uma separação. A arca estava próxima. De repente, porque no tabernáculo de Davi era uma tenda apenas. Não tinha toda a questão que tinha tanto o tabernáculo como o templo. Não. Ela era apenas uma tenda com homens louvando ao Senhor na presença do quê? Da arca. Que naquele momento era a presença de Deus. Então, uma coisa que Deus me falou naquele domingo, uma impressão que eu tive no meu espírito, e eu estou buscando discernimento dessa impressão, é sobre o tabernáculo de Davi. É o tempo do tabernáculo de Davi. E Davi, a gente sabe que ele era fascinado por Deus. Ele era intenso na presença de Deus. Então, assim, eu quero deixar com vocês uma palavra que, tipo assim, como é que eu posso dizer para vocês?
sem querer ser chato, mas querendo deixar algo com vocês. Estava ontem na montanha, ali num momento de oração ali com os legendários, e estava orando por vocês, estava orando pelo serviço de adoração. E uma coisa me veio, assim, muito forte, porque o irmão que leu o texto da palavra, ele leu aquele texto que a gente conhece muito bem, de Josué. E ele enfatizou lá o versículo 7, 8, né, de Josué capítulo 1. E aí me veio aquela questão do relembre, 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 relembre. E parece que às vezes a gente esquece que a gente precisa desenvolver essa fome, essa sede. E eu vejo que quando Jeremias falava que cada manhã as misericórdias se renovavam porque ele ia para a presença do Pai. Ele ia para a presença de Deus. Eu acho que a gente precisa se relembrar todo dia. Então eu quero ser um instrumento de Deus para te relembrar e lembrar da sua fome todo dia. Talvez eu possa ser até um chato. Porque uma coisa eu acredito muito, sabe, queridos? Creio. Estava até conversando com um irmão sobre isso um dia desse. A Andréia estava presente também. Que não adianta, tem coisa que não adianta falar muito, não. A maturidade já me mostrou isso. Tem coisa que não adianta falar muito. Não adianta. Porque cabe à maturidade, ao discernimento da pessoa avançar e tem gente que não vai, tá? Então, tem gente que não vai conseguir, tem gente que não é o momento dela. Então, às vezes, falar muito não adianta. Mas a minha postura aqui não vai ser daquele que fala muito, mas vai ser daquele que está te relembrando constantemente de uma realidade. Daquele que te dá e está te relembrando. Deus vai me dar formas alternativas, meios, mas eu quero estar totalmente sempre te relembrando da sua fome, da necessidade do primeiro mandamento ser colocado em primeiro lugar. Uma coisa que eu pedi com o pastor Mike Bico, da Casa de Oração. O primeiro mandamento em primeiro lugar. Sabe? Que é o que? Amar a Deus. Amar a Deus. Se prostrar na presença de Deus. Se derramar na presença de Deus. Eu quero viver isso. Eu sei que eu preciso também disso. Eu preciso ser relembrado constantemente disso. Eu quero te relembrar disso nesse tempo. Quero estar junto com a Andréia te relembrando disso constantemente. Amém? Amém. E a minha oração é essa, querido. E eu estou aqui com a Andréia, apesar que só eu estou falando, né? Basicamente. Mas é porque nós estamos juntos nisso e é algo que tem preocupado o nosso coração. Mas eu não quero levar isso para o nível da preocupação e nem da ansiedade. Eu quero levar isso para o nível de pastoreio, de que nós estamos juntos nisso e vamos avançar nisso. Na nossa fome, na nossa sede por Deus. Eu sei que você sabe que você precisa ter fome. Talvez te relembrar possa parecer algo óbvio demais. Mas o que eu ouvi ontem na montanha foi isso. Relembre eles constantemente disso. Relembre eles constantemente disso. E isso eu tenho certeza e convicção de que eu ouvi de Deus. Relembre eles constantemente disso. Eles precisam ser relembrados constantemente disso. Mas eles já sabem. Mas nós precisamos ser relembrados disso diariamente. Amém, queridos? Deus te abençoe. E também coloco um desafio para você, que é o seguinte. Para te ajudar nesse processo, vou estar colocando aqui, abaixo desse vídeo, um link que é para você colocar lá nas 150 horas de oração. Se disponha a estar liderando em algum horário, algum dia, veja lá um dia que você pode, certo? Coloque lá, que a partir do momento que vocês vão colocando, o Rodney e Viviane, que são os líderes, vão colocando vocês nas escalas. As primeiras escalas vão ser feitas com aqueles que já têm servido ali, mas você pode também servir. E eu gostaria muito que todos vocês colocassem, certo? É obrigado a colocar? Não, ninguém é obrigado a nada, tá? Você não é obrigado? Não. Mas eu gostaria muito que você participasse. Muito mesmo. E é um tempo assim que o Senhor quer nos despertar para isso, tá bom? Deus te abençoe. Dá uma palavra de bênção aí, André. Pessoal, na palavra de Deus, em vários momentos, Deus levanta os profetas, pessoas escolhidas por Ele, para sempre estar trazendo a memória do povo, um caminho, né, que traz esperança, o caminho que aproxima o povo ainda mais de Deus. E eu concordo com o Rafael, que é um tempo de a gente estar assim, relembrando esse princípio. E eu creio que, igual uma palavra que ele deu, né, sobre, né, o trabalho, né, igual a força, né, e o movimento. Então a gente faz um movimento, você se dispõe a buscar. E o Senhor vai estar movendo. Vai estar te dando força. Vai estar te dando força e Ele vai te capacitar a.
mas você precisa cada vez sempre se dispor, dispor a buscar, dispor a romper mais. Se você está lá no seu tempo com Deus, pedir ao Senhor, Senhor, me leva a romper em oração, romper em adoração, me ensina a declarar a palavra, me ensina a romper no espontâneo, em adoração, me ensina, Senhor, a alargar a minha tenda, alargar a tenda. Para a gente poder receber mais do Senhor, a gente precisa alargar a tenda, que está lá em Isaías. A gente precisa alargar, se preparar para aquilo que Deus vai estar trazendo ainda mais. Amém? Amém, queridos? Então é isso mesmo. É o tempo de alargamento mesmo, onde Deus quer levar a gente para novos níveis. E essas medidas precisam aumentar. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Senhor venha derramar sobre nós Amém. Muita fome, muita graça. Aliás, isso já foi liberado. Cabe a gente, como diz o apóstolo Geraldo, né? Ir lá no banco sacar. Já foi liberada essa graça. Amém? Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.